Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que vocês irão assistir esta aula, por isso eu estou dando uma saudação a vocês logo pegando aí os 3 turnos, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez a uma das nossas aulas de Sociologia. Nós vamos dar continuidade falando sobre as questões introdutórias da Sociologia, sobretudo a sua constituição lá no século XVIII. Aqui, como vocês estão vendo escrito aí no, no vídeo, os primeiros sociólogos e a característica científica. Na verdade, eles não são ainda os sociólogos, né, fundadores da sociologia propriamente dito, mas eles são aqueles que estão dando uma característica científica, ou pelo menos contribuindo para que a sociologia não seja apenas um ramo do conhecimento humano, mas que tenha, para além disto, uma característica de conhecimento sistematizado, científico, de caráter de pesquisa, né, dentro dos movimentos e da realidade social da época. Então nós vamos falar desses primeiros, né, desses primeiros contribuidores, podemos dizer assim, de uma característica científica da sociologia. E aí são apenas dois, né, como nós vamos ver agora nos slides seguintes. Então, os primeiros sociólogos, como eu já falei anteriormente, a gente pode dizer que esses são os precursores da sociologia no âmbito científico, né? Isso aqui é interessante a gente falar porque nós estamos aí no período do século XVIII, propriamente dito, né, quando se inicia os estudos científicos, o período moderno, e também se está presente aí uma corrente filosófica chamada positivismo. E logo lá na frente nós vamos ver o significado do que é positivismo, certo? Então o primeiro que nós vamos apresentar para vocês é o Saint-Simon, um pensador social, também filósofo aí, que viveu entre os anos de 1760 a 1825. O Conde de Saint-Simon, nascido a 17 de outubro de 1760 e falecido a 19 de maio de 1825, em Paris, em francês. Foi um teórico social, né? Seu trabalho principal foi Nouveau Christianisme, ou seja, um novo cristianismo. Esse é um trabalho específico desse pensador social, desse teórico social chamado aí Saint-Simon. Okay? Saint-Simon propôs que o cientista tomasse o lugar dos padres na ordem social. Veja bem, aqui é bom lembrar vocês que nós estamos aí num período de transição. Nós temos aí um período em que está se encerrando, que é a grande influência dos padres da igreja, né? Surgidos aí provenientes da Idade Média, da patrística, da escolástica, em que o conhecimento estava sobre as mãos do mesmo, né? E aí, nesse período moderno, há essa mudança, né? Essa transição, esse movimento de mudança, e um dos defensores dessa mudança seria, portanto, o Saint-Simon, que dizia que a ciência, ou os cientistas, deveria, portanto, tomar lugar dos padres, né? Houvesse uma nova configuração aí no modo e na forma de conhecer e também de produzir conhecimento. O que Saint-Simon desejava, em outras palavras, era um Estado industrializado, dirigido pela ciência moderna, no qual a sociedade seria organizada para o trabalho produtivo pelos homens mais capazes. O alvo da sociedade seria produzir as coisas úteis à vida. Então essa é a ideia e o objetivo central de Saint-Simon, ou seja, construir, ter um Estado industrializado, e esse Estado não deveria ser dirigido pelos princípios religiosos ou o princípio dos padres, mas sim pelo princípio da ciência.
e a ciência moderna que estava, portanto, chegando, né? Que é o período moderno, o período das revoluções industriais e também o alvorecer da ciência. E também, claro, aí uma organização de uma sociedade baseada em princípios científicos, né? Uma sociedade em que, na verdade, já estava aí se organizando a partir de uma realidade própria, não baseada, portanto, em princípios totalmente religiosos. Né? Enfim, é um período de transição em que, na verdade, ainda não estava tão demarcado assim, mas se estava construindo uma nova realidade. Certo? Período moderno, para vocês lembrarem ou para vocês conhecerem, é esse período de renovação da mentalidade, um período de construção de novas formas de ver a realidade, de ver o mundo. É, na verdade, um período de transição, de mudança, né? Mudança no conhecimento, mudança na opinião e mudança, claro, em tudo aquilo que envolve a vida humana das pessoas. Okay? Então, o outro pensador que contribuiu, filósofo e francês também, foi o Augusto Comte, 1798-1857. Um pensador e filósofo francês considerado o precursor do positivismo. Ele acreditava que era possível planejar o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo com critérios semelhantes aos das ciências exatas e biológicas. Ou seja, segundo a opinião desse pensador, a sociedade poderia ser organizada, poderia ter as suas estruturas sociais baseada conforme os critérios da ciência, as ciências exatas e biológicas. Por exemplo, as ciências exatas podemos mencionar aí, portanto, a matemática, e as ciências biológicas têm a ver com as ciências da natureza, né? Tudo aquilo que envolve a questão do número, etc. Então a sociedade ela poderia ter essa configuração. E aí, portanto, logo em seguida, lá na frente, sobretudo quando nós iremos ver Émile Durkheim, nós vamos ver essa característica científica na organização e nas suas teorias que trata da questão da sociedade moderna aí do período século XVIII e século XIX. Augusto Comte também é considerado o grande sistematizador da sociologia. Por isso, para muitos, ele também é considerado o pai da sociologia, porque ele foi o responsável de dar essa característica científica mais diretamente à sociologia, tornando-a como uma ciência social, uma das ciências sociais dentre as quatro que existe, certo? Então, Augusto Comte ele tem essa participação efetiva aí na constituição da sociologia como sendo o ramo que estuda as relações sociais e dando, claro, essa característica mais forte sobre uma característica científica para a sociologia como ciência das relações, que estuda as relações sociais. Então desenvolveu o positivismo, né? Deu uma característica científica, né, para a sociologia, uma vez que a sociologia também ela nascia dentro dessa realidade do alvorecer da ciência, né? Dentro de uma corrente também de pensadores que defendia a ciência, né, como sendo o meio para evoluir, para crescer, desenvolver e organizar a sociedade da época. Então, um dos fundamentos do positivismo é a ideia de que tudo que se refere ao saber humano pode ser sistematizado segundo os princípios adotados como critério de verdade para as ciências exatas e biológicas. Esse aqui é o conceito de positivismo. Então, se fizer uma pergunta para vocês, o que é o positivismo? O positivismo é uma corrente, um ramo, em que faz referência em que o saber humano pode ser sistematizado segundo os princípios adotados como critério de verdade, não é, provenientes aí das ciências exatas e biológicas. Então aqui se a gente for pedir um conceito de positivismo, está aí, né? Estou aí apresentando para vocês esse conceito. Então, para Comte, a análise científica aplicada à sociedade
é o cerne da sociologia, cujo objetivo seria o planejamento da organização social e política. Então, esse parágrafo aqui é interessante. Para Comte, a análise científica aplicada à sociedade é o cerne da sociologia. Então, o que é o centro da sociologia? É a análise científica. Análise científica sobre a realidade social e política. Ou seja, de forma que quando se olha a sociedade segundo o olhar sociológico, a gente está fazendo uma análise científica da sociedade, como ela se organiza, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus objetivos, quais são os seus níveis de fraquezas, pobrezas, enfim. Quando você, por exemplo, sai uma pesquisa sobre o crescimento da sociedade, sobretudo algumas classes dentro dessa sociedade, isso tem uma participação efetiva da sociologia e também tem uma análise científica, certo? Então, o critério da verdade construído para se analisar a realidade humana é uma análise científica, é conforme uma verdade que é construída segundo uma análise feita pelos parâmetros da ciência científica. Portanto, tem um rigor a mais de verdade, não é? Muito embora a realidade humana, as organizações, os movimentos humanos, nem sempre a gente pode dizer que acontece de forma exata, tão exata assim, não é? Ou seja, tudo aquilo que acontece dentro da realidade humana, a gente pode dizer que não é um exatismo total como a matemática pura. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. Dentro da realidade humana, nem sempre 2 mais 2 é igual a 4. Ou é mais ou é menos. Ou seja, não é um número exato aí, a soma desses números quando se refere à questão da realidade humana, certo? Basta ver se a gente analisar a nossa realidade social brasileira, sobretudo, né? A gente vê que não dá para dizer que é a mesma realidade, ou seja, é o mesmo sofrimento, por exemplo, que uma classe está sofrendo, a outra está sofrendo, enfim. Ou seja, isso não há um exatismo, muito embora a análise científica sociológica vá usar aí os números da matemática. Certo? Então é isso. Eu apresentei para vocês aí os conceitos, apresentei para vocês aí a análise feita desses dois precursores da sociologia científica, né? Sociologia com caráter científico, e isso vai configurar realmente o significado da sociologia e a importância dela para a aplicação nas relações sociais. Na próxima aula vamos continuar falando dos primeiros sociólogos e aí sim nós vamos entrar diretamente naqueles que foram os primeiros configuradores, constituidores das temáticas sociológicas. Até lá e grande abraço a todos.